Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e vamos dar sequência na série de vídeos sobre crenças limitantes. No primeiro vídeo da série, eu falei a respeito da existência de vida extraterrestre, provando de forma matemática, com base nas probabilidades, que o jardim divino é imenso e repleto de vida. No segundo vídeo, eu apresentei algumas provas concretas, muito focadas no passado de nossa humanidade, mostrando que desde 400 milhões de anos atrás somos visitados por seres de outros mundos. Nesse terceiro vídeo agora, vamos falar algo que de fato é muito perturbador, pois trata-se das inimagináveis distâncias e o próprio tamanho incomensurável do universo. Mas antes de entrarmos em definitivo nisso, eu vou colocar aqui alguns trechos de uma das inúmeras entrevistas que o canadense Paul Hellyer, que já atuou como assistente parlamentar do ministro da Defesa e ministro da Defesa Nacional do Canadá, deu a respeito da existência extraterrestre. Assista um vídeo e voltamos logo depois. 30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul Hellyer se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Isso me deu a duvidosa distinção de ser a primeira pessoa membro de um gabinete no Grupo G8 de países a dizer categoricamente, sem reservas, que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Este é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Diante de tantas provas históricas, arqueológicas, matemáticas, testemunhais, entre tantas outras, negar a existência de vida além das fronteiras da Terra é coisa do passado. E atualmente o que temos que nos preocupar não é mais com isso, mas sim desenvolver uma forma de nos relacionarmos harmoniosamente com os nossos irmãos do cosmos e como recepcioná-los quando eles chegarem. Porém, a soberba dos céticos diz que, diante das gigantescas distâncias do universo, seria impossível uma civilização viajar entre as estrelas. Por isso, podem até acreditar que haja vida em outros mundos, mas que eles são incapazes de viajar até aqui. De fato, as distâncias do universo são simplesmente tão absurdas e enormes quanto a quantidade de corpos celestes nele presente. Sem entrar em detalhes de contas, eu posso assegurar para vocês que se o nosso Sol, a nossa estrela, o Sol, fosse do tamanho de uma laranja e estivesse posicionado no meio de campo do gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, a estrela mais próxima de nós, depois do nosso Sol, é claro, seria a estrela Alfa Centauri na constelação do Centauro, que dista 4,4 anos-luz da Terra. Ela, essa estrela, também seria uma laranja colocada no meio de campo do estádio Vivaldo Lima, em Manaus, a Arena Amazonas, no caso, Ambas as laranjas, que seriam os sóis, estariam separados por 2.900 quilômetros em linha reta. Vejam como que o universo é gigantesco. Isso é apenas uma estrela, a nossa vizinha, a mais próxima. Olha o tamanho de uma estrela, olha o tamanho dessa estrela que foi condensada e reduzida para o tamanho de uma laranja. A outra só vai estar lá, muito distante em Manaus. É muito gigantesca a distância entre as estrelas. E eu falei aqui em ano-luz,
dizendo que Alfa Centauri dista 4,4 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz, com sua incrível velocidade de 300 mil km por segundo, percorre em um ano. Sendo assim, em um ano, a luz percorre 9 trilhões e meio de quilômetros. E como Alfa Centauri, essa estrela mais próxima de nós, está a 4,4 anos-luz, podemos dizer que Alfa Centauri dista cerca de 41 bilhões e meio de quilômetros de nós. Muito longe, né? Mas ainda assim, de novo, isso é no nosso quintal. Nessa mesma escala, a galáxia mais próxima de nós, ou seja, se a Terra continuasse... se o Sol continuasse sendo do tamanho de uma estrela, a galáxia mais próxima de nós é a galáxia de Andrômeda. Ela estaria a uma distância de 4.500 vezes maior que a real distância entre a Terra e a Lua. Lembre-se do que eu falei no primeiro vídeo. Existem 2 trilhões de galáxias no universo. Se nós fôssemos do tamanho de uma formiga, ainda assim toda a superfície do planeta Terra seria muito pequena para comparar-se ao tamanho do universo. Seriam necessários 130 bilhões de planetas Terras para comparar uma formiga ao tamanho apenas de nossa galáxia. E o que dizer do universo inteiro? Mais um dado. Entre a órbita da Terra e o planeta Marte, cabem 18 mil planetas Terras, um ao lado do outro. Deu para perceber as inimagináveis distâncias do universo? E é com base nisso que os céticos são categóricos e afirmam que é impossível superar as grandes distâncias do universo. E por isso, os discos voadores que vemos nos céus da Terra, eles acabam chegando à brilhante conclusão, os céticos, né, que ou são criação dos militares humanos, né, são criações da própria Terra, ou é um delírio coletivo ou mentira das testemunhas. Eu tenho que admitir que é impossível vencer essas gigantescas distâncias. Porém, essa conclusão só se faz válida quando temos à disposição como ferramenta comparativa a nossa limitadíssima tecnologia humana, que, aliás, é muito primitiva. A partir desse ponto, vamos nos aprofundar em uma análise real dos fatos. Em 1807, D. João VI partiu de Portugal com a comitiva real lusitana rumo ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte que estavam às portas de Lisboa e prometiam a prisão da família real. Embarcaram 15 mil pessoas em 14 navios bastante rudimentares, movidos apenas pela força dos ventos, numa empreitada que duraria 54 dias entre as cidades de Lisboa e Salvador, na Bahia. Se algum louco dissesse para essas pessoas que essa viagem poderia ser feita em apenas 3 horas, o que D. João VI ou qualquer ser humano do início do século XIX diria? Que de fato você seria um louco. Como alguém poderia dizer que essa viagem seria feita em apenas 0,2% do tempo normal? 200 anos depois da viagem de D. João VI, conseguimos encurtar o tempo desta jornada em mais de 400 vezes. 432 vezes mais rápido, para ser mais preciso. Isso porque eu considerei a viagem sendo realizada em um jato comercial, o Concorde, que pode viajar a 2.150 km por hora. Mas, infelizmente, essa proeza da nossa engenharia saiu de circulação e não opera mais, por conta dos altos custos operacionais, principalmente de combustíveis. Bom, isso aí vai ser um assunto para um outro vídeo. Pobre D. João VI e seus convidados a bordo tiveram que enfrentar as tormentas do mar, o desconforto da viagem e todas as incômodas adversidades dos 54 dias de viagem, sem saber que o homem, 200 anos mais tarde, poderia fazer essa viagem em quase 3 horas. Alguns anos antes de D. João lançar-se ao mar com toda a comitiva portuguesa, os nobres, a família real, em 1804, o engenheiro inglês Richard Trevithick, colocou em operação a primeira locomotiva a vapor sob trilhos de ferro fundido.
ela atingia a incrível velocidade de 8 km por hora. Anos mais tarde, em 1829, uma nova caldeira tubular inventada pelo engenheiro francês Marc Seguin levou as locomotivas a vapor a viajarem a inimagináveis a 30 km por hora. Quando as locomotivas foram usadas para ligar o leste ao oeste norte-americano, já podiam chegar a quase 60 km por hora. E na época, os cientistas chegaram a afirmar que com essa elevada velocidade, o ar ficaria irrespirável e as pessoas a bordo morreriam sufocadas. Hoje, os modernos trens que viajam sobre trilhos, valendo-se da levitação magnética, podem chegar a 500 km por hora, encurtando o tempo de viagem entre esses modernos artefatos que levitam sobre os trilhos e a primeira locomotiva a vapor de Richard Trevithick em mais de 60 vezes. Além disso, a essa velocidade, ninguém até hoje morreu sufocado. E então, diante de tudo isso, vamos parar com a história e seguir em nossas conclusões sobre a impossibilidade de obter-se sucesso em viagens interestelares. Conforme os céticos insistem em afirmar, as distâncias interestelares são tão grandes que seria impossível viajar-se entre uma estrela e outra. Para se ter uma ideia, a estrela mais próxima da Terra, como já dito anteriormente, depois do Sol, dista de nós 4,4 anos-luz, conforme eu já falei. Ou seja, a luz que sai de lá e viaja a 300 mil km por segundo demora cerca de 4 anos e 5 meses para chegar até aqui. Isso quer dizer, então, posso afirmar com segurança de que a gente, na verdade, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado das estrelas, Se a luz de Alpha Centauri, por exemplo, demorou 4,4 anos para chegar aqui, 4 anos e 5 meses, nós estamos olhando ela como ela era há 4 anos e 5 meses atrás. Então, se tomarmos o nosso módulo espacial mais rápido, a nave Voyager 1, que viaja a 77 km por segundo, demoraríamos mais de 17 mil anos para chegar em Alpha Centauri e outros 17 mil anos para voltar. Ou seja, seriam necessários algo em torno de 350 gerações humanas para chegarmos na nossa vizinha e outras 350 gerações para voltarmos. Agora, vamos supor que os nossos módulos espaciais de hoje, como a Voyager 1, por exemplo, sejam comparadas às antigas caravelas portuguesas que levaram D. João VI de Lisboa para o Brasil em 54 dias. Se daqui a 200 anos, por volta do ano 2219, 2220, conseguimos dar um salto tecnológico semelhante ao que usamos na comparação da empreitada de D. João VI, ou seja, viajar 432 vezes mais rápido, essa nossa nave do futuro ela teria uma velocidade de 33.400 km por segundo. E faríamos essa viagem entre a Terra e Alpha Centauri não mais em 34 mil anos de ida e volta, mas sim em quase 40 anos de ida e outros 40 anos de volta. Isso até que seria razoável e aceitável, mas ainda assim seriam muitos anos e seriam necessárias pelo menos 2 gerações humanas para se completar a viagem de ida e volta em 80 anos. Porém, a quantidade de energia que precisaria ser disponibilizada para se atingir essa velocidade e superar essa distância tão grande para a nossa vizinha, que é aqui do lado, 4,4 anos-luz, a quantidade de energia seria tão grande que seria inviável se construir uma nave que viajasse a essa velocidade. É com base nesses dados e números que os céticos insistem que viagens interestelares não são possíveis. Mesmo que uma civilização com tecnologia avançadíssima e que pudesse viajar próximo à velocidade da luz, como por exemplo 90% da velocidade da luz, o que daria 270 mil km por segundo, ainda assim levaria 10 anos para chegar à Terra partindo de Alpha Centauri. E aqui cabe uma explicação técnica. Segundo a teoria da relatividade do físico Albert Einstein, nada no universo pode alcançar ou superar a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Portanto,
a velocidade da luz é o limite máximo que qualquer coisa pode atingir, pelo menos nesse nosso universo. E os céticos perguntam: qual civilização inteligente gastaria 10 anos em uma viagem de ida para a Terra para chegar aqui, dar umas voltinhas no céu, assustar alguns humanos e depois voltar para Alpha Centauri e encarar mais 10 anos de viagem? E eles vão além. Estamos citando o exemplo de uma estrela próxima, como eu falei, a nossa vizinha, muito perto de nós. Imaginem civilizações que habitem estrelas a 10, 20, 50, 100, 1000 anos-luz da Terra. Só a nossa galáxia tem uma extensão de 100 mil anos-luz. Uma civilização que habite alguma das estrelas da constelação das Pleiades, que dista 445 anos-luz da Terra, a essa velocidade de 270 mil km por segundo, ou seja, 90% da velocidade da luz, levaria um pouco mais de 1000 anos para chegar aqui. E os céticos afirmam: imaginem que no dia que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, no ano de 1500, uma nave saiu das Pleiades. Essa nave pleiadiana só chegaria aqui na Terra no ano 2500. E agora perguntam os céticos, né? Qual civilização inteligente gastaria um pouco mais de 1000 anos em uma viagem de ida para a Terra para chegar aqui, dar umas voltinhas no céu, assustar alguns humanos e depois voltar para as Pleiades e encarar mais 1000 anos de viagem? Tudo isso seria muito convincente se um fator não estivesse sendo desprezado nessas conclusões: a multidimensionalidade do universo e a própria multidimensionalidade da vida. Então, como os extraterrestres e suas naves conseguem vencer as enormes e incomensuráveis distâncias do universo? Vamos deixar uma extraterrestre de verdade responder. Pode explicar sobre buraco negro ou de minhoca? Para onde levam e corremos o risco de cair ali? Buraco negro são umbigos, está correto falar? Umbigos no universo, que comunicam pontos diferentes de universos diferentes. Buracos de minhoca são passagens fotônicas neste universo que usamos para nos mover além da velocidade da luz. Quem respondeu essa pergunta foi uma extraterrestre que trabalha com essa moça, é a Mônica de Medeiros, e ela trabalha num processo um pouco parecido com a incorporação espírita, né? É um pouco diferente. Não vou detalhar aqui agora, não é o caso. Mas a Sheliana, ela é uma pleiadiana, não foi à toa que eu coloquei aí o exemplo das Pleiades, distante 445 anos-luz da Terra, e ela nos deu essa informação em dezembro de 2019, lá no centro que a Mônica trabalha, é a Casa do Consolador em São Paulo, se eu não me engano, em Diadema. Então vamos continuar aqui. Na física humana, um buraco de minhoca é uma característica do espaço-tempo no qual é, em essência, um atalho através do espaço e do tempo. Seria como se fosse um túnel que possui ao menos duas bocas, conectadas a uma única garganta ou um tubo. Se o buraco de minhoca é transponível, a matéria pode viajar de uma boca para outra, passando através da garganta. Buracos de minhoca ainda são considerados uma hipótese pela nossa física. Ninguém provou a existência deles. Contudo, os extraterrestres nos ensinaram que para viajarem pelo espaço interestelar e superarem as colossais distâncias entre planetas e estrelas, eles se utilizam dos buracos de minhoca para isso, pois eles seriam como atalhos no universo e fazem suas viagens de forma muitas e muitas vezes mais rápido que se tivessem que percorrer essas colossais distâncias da forma tradicional conhecida pelo homem, conforme a Sheliana explicou no vídeo. Uma das explicações da ciência moderna sobre as viagens pelos hipotéticos buracos de minhoca seria a seguinte: mesmo se alguém encontrasse um buraco de minhoca e viajasse através dele, nós não temos a certeza sobre como isso afetaria o indivíduo.
Alguns acreditam que um buraco de minhoca não se manteria estável por tempo suficiente para permitir a travessia. E existem teorias que sugerem que, mesmo que ele permaneça estável, o viajante seria alterado de forma indeterminada e poderia experimentar danos ao coração, ao cérebro e possivelmente até a morte. Diante do acima dito, por um de nossos cientistas, lembram-se da explicação dos cientistas do século XIX que supuseram que se um ser humano viajasse a incrível velocidade de 60 km por hora nas mais modernas locomotivas da época a vapor, morreriam sufocados? Pois é, continuamos incorrendo nos mesmos erros hipotéticos. Agora preste atenção na explicação que darei a seguir. Um buraco de minhoca deverá ser capaz de conectar locais distantes do universo, criando um atalho através do espaço-tempo, permitindo viajar entre eles mais rápido do que a luz. Mais rápido do que a luz levaria para transitar pelo espaço normal. Essa explicação não foi dada por um extraterrestre, mas sim por um cientista terreno de nossos tempos. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse terceiro vídeo da série sobre crenças limitantes. Eu falei hoje sobre as viagens interestelares, como que elas são feitas para se superar essas distâncias imensas, incomensuráveis, inimagináveis do universo, que se a gente fosse viajar na forma tradicional, ou seja, percorrendo o espaço-tempo que nós o conhecemos dessa forma, dependendo do lugar para onde que a gente fosse, poderia durar anos, séculos, milênios e certamente, saindo de nossa galáxia, milhões e milhões de anos. E na simplicidade da forma como os extraterrestres eles fazem essas viagens, Eles nos ensinaram que são através dos buracos de minhoca. É isso aí, pessoal. Fique com Deus, na paz e na luz, e até um próximo vídeo.